Perfeito, vamos lá. Só para eu entender, gente, todo mundo que está aqui estava na oficina presencial ou tem alguém que veio só para online? Quem veio só para online, me dá um oi aqui, levanta a mão, manda no chat, só para eu poder entender. Daniele, estava no presencial, Valéria estava no presencial. Pode falar, viu, gente? Pode abrir o áudio e falar por aqui. Eu vim só para online. Você veio só para online? Tá. É só para eu entender, porque vou situar vocês aqui. Eu tô olhando para cá e para cá, é porque eu tô com as duas telas. A gente vai fazer uma breve revisão do conteúdo do presencial, bem rápido, porque senão a gente não consegue avançar e passar para o portfólio, que é importante, principalmente para quem vai concorrer nos editais de prêmio, porque os editais de prêmio, o portfólio ele é o instrumento primordial para vocês serem contemplados. Então, deixa eu passar aqui. Vou me apresentar rapidamente, só para quem não estava. Meu nome é Lucas Jesus, eu sou produtor cultural e audiovisual. Sou parecerista cultural e gestor cultural há basicamente mais de 6 anos. Pós-graduando em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. E durante esse período, só em 2026 já foram 16 projetos aprovados pela PNAB que o Laboratório de Criar já aprovou, e em 2025, 24 para 25, a gente aprovou mais de 30 projetos pela Lei Paulo Gustavo como gestão. Vou passar um pouquinho rápido para a gente conseguir acelerar. Aqui são alguns projetos que a gente realizou. E eu tinha comentado, antes da gente iniciar a parte exatamente do projeto, eu falei uma explicação de alguns termos, né, de produção cultural, gestão cultural, a premiação cultural e projeto cultural. Só isso aqui que é o mais importante para a gente conseguir seguir. É importante que todo mundo tenha isso fixado, né? O prêmio, a gente tem dois tipos de editais, né, no município de Peruíbe: o edital de prêmio e o edital de fomento. O edital de prêmio, né, ele valoriza o que já foi feito, as ações que já foram feitas. E o edital de fomento, né, você apresenta um projeto para financiar algo que ainda vai ser realizado. Então, isso vocês têm que ficar bem fixado na cabeça de vocês para que não tenha dúvida, tá? Deixa eu só aceitar um pessoal aqui. Peraí. Certo. Então, isso aqui tem que ficar bem fixado para vocês: prêmio e projeto. Quando vocês virem um edital de premiação, entendam que o edital de premiação é premiação de carreira, premiação dos projetos e das iniciativas que vocês já realizaram. Então, você não manda um projeto quando existe um edital de prêmio. Você manda o seu portfólio, né, e a sua trajetória, porque é isso que vai estar sendo contado para a premiação. Quando existe um edital de fomento de ações culturais, né, você vai mandar o seu portfólio também, né, mas você vai mandar como documento primordial um projeto, que é onde vai estar o descritivo das ações que você vai estar realizando. Ah, e por que eu tenho que mandar o portfólio também? Porque o portfólio, ele é o que comprova que você sabe fazer tudo aquilo que você está falando no projeto. Então, quando você vai mandar no edital de fomento, você obrigatoriamente tem que mandar o projeto e também tem que mandar um portfólio, porque o avaliador precisa entender se você tem capacidade técnica para executar tudo aquilo que você está falando lá no seu projeto, tá? Então, basicamente, só para a gente fixar: projeto cultural é esse documento de todas as ações que a gente vai estar realizando. Então, toda iniciativa cultural, seja uma apresentação de circo, seja um livro, seja um clipe musical, seja uma amostra de artesanato, qualquer iniciativa cultural, ela precisa de um projeto. Um projeto, ele precisa ter começo, meio e fim, ele não pode ser aberto, né? E um projeto, ele tem que ter custos definidos, tempos definidos e pessoas bem definidas. E o portfólio cultural é onde é aquele documento que a gente comprova tudo que a gente colocou no nosso projeto, que a gente tem capacidade técnica para exercer. Falei um pouquinho sobre a PNAB, da Política Nacional de Blanc. A Política Nacional de Blanc é uma política de financiamento cultural, onde o governo federal ele repassa. Acho que a Roberta não está entrando aqui, deixa eu ver se ela está para ser aceita, peraí. Lucas, você quer me colocar de coorganizadora, se você conseguir? Porque daí eu posso aceitar as pessoas.
Claro, como que eu faço isso? Você vai na listinha de. Não, não é toda conta que permite. Na listinha de Vamos ver se eu participantes, consigo fazer. na listinha de participantes, você vai lá na Secretaria de Cultura, aí nos 3 pontinhos do lado, vê se tem Certo. opção. Adicionar como co-organizador. Pronto, veja se apareceu. Acho que apareceu agora. Sim, acho que sim. Ah, beleza. Apareceu como anotador. Vamos ver se ele me permite autorizar. Essa é a única função que aparece aqui. É? Tá, vamos ver. Não Tá, sei se ele vai permitir. Se ele aparecer aqui, eu autorizo, tá? beleza. Então, voltando aqui, gente, o edital no município de Peruíbe, a Política Nacional de Blanc, só para quem não sabe, é uma política do governo federal, onde o governo federal faz uma divisão de uma quantia de recursos anualmente e é repassado para os municípios e estados. Então, os municípios e estados recebem essa quantia e têm o dever de operacionalizar, né, criar todos os instrumentos de distribuição e distribuir para os agentes culturais. Então, no município de Peruíbe, a gente tem 3 editais em abertos. São 2 editais de prêmio, que são os editais 3 e 4, os editais 2 e 3, né? O 2 para artesanato e o 3 para pontos de cultura. E o edital 4, que é o edital de projeto, que é o edital de financiamento. O prazo de inscrições, não esqueçam que é até o dia 12. E aqui eu vou explicar um pouquinho rapidamente esse mapa mental dos editais, mas esse mapa mental a gente mandou lá no grupo também. O Flávio tinha compartilhado com vocês lá no grupo de Tirar Dúvidas. Se alguém não recebeu, depois pode mandar mensagem. Alguém, às vezes entrou depois, a gente pode estar enviando esses mapas mentais. Então, o edital número 2 é o edital de artesanato, é um edital de prêmio. Então, as pessoas que trabalham com artesanato vão mandar um portfólio para reconhecer a contribuição já realizada no artesanato local. Então, é um prêmio sem encargo, vão ser até 20 agentes culturais premiados com prêmio de R$ 2.500 cada. O que vai ser analisado? Capacidade técnica, criatividade, identidade cultural, territorial e sustentabilidade do projeto, da carreira, quer dizer. O edital de prêmio, isso é importante entender. Uma diferenciação do edital de prêmio para o edital de fomento. No edital de fomento, você vai apresentar uma planilha, né, orçamentária com todo o detalhamento financeiro que você vai de utilização do recurso. Então, se você recebeu R$ 10.000 para o edital de prêmio, você tem que cumprir a planilha orçamentária que você mandou para o edital de projeto, você tem que cumprir aquela planilha orçamentária que você mandou no seu projeto. Para o edital de prêmio é totalmente diferente. O nome já se diz, é um prêmio. Você não precisa prestar contas do seu dinheiro. É um prêmio pela super de reconhecimento pela sua trajetória. Então, o dinheiro fica para você sem nenhuma necessidade de prestação. O edital número 3, que são para pontos e pontos de cultura, ele funciona na mesma dinâmica, não é necessário prestação de contas. Vão ser premiadas até 12 iniciativas já realizadas por pontos e pontos de cultura. Vão ser 12 prêmios de R$ 10.000 cada um. Não aceita pessoa física, diferente do edital de artesanato. Aqui não aceita pessoa física e MEI instituição lucrativa. Então, são só pessoas jurídicas ou coletivos sem CNPJ. É, E o principal edital, que creio que é o de interesse da maioria, é o edital de projeto, que é o edital número 4, e vão ser 18 projetos premiados nos valores de 10.000, 18.000 e R$ 20.000. Vão ser propostas de produção e difusão de ações culturais dentro de Peruíbe. É um edital que ele já é aberto para pessoa física, coletivo, MEI, empresa, pessoa jurídica, OSC ou coletivo sem CNPJ, com residência e sede pelo menos há um ano em município. Esse é um edital mais complexo, então você precisa já apresentar uma iniciativa, você precisa já apresentar uma planilha orçamentária e precisa já detalhar todas as ações que você vai realizar no seu projeto. Ficou alguma dúvida, gente, sobre o edital de premiação? Sobre os editais de premiação e de fomento? Alguém ficou com alguma dúvida sobre? Se ficou com alguma dúvida sobre, vocês levantem a mão, podem abrir o microfone e interromper por aqui, tá? Mas qualquer dúvida sobre o edital, sobre os editais e o funcionamento, os grupos estão funcionando em horário comercial para tirar dúvidas e também a gente tem na quarta-feira, dia 6 e... É na quarta-feira, dia 5, né? É 5 ou 6, Cassiane? No dia 5, Então, né?
O plantão é quarta, dia 5, sexta, dia 7, e acho que terça Isso, aqui exatamente. Então a gente tem um plantão amanhã e na sexta-feira também esse horário às 7 horas, tá bom? Eu vou até pedir para, se surgir alguma dúvida, vocês guardem, se a gente não conseguir completar o conteúdo aqui hoje, guardem essas dúvidas para o plantão, que a gente consegue elaborar melhor para vocês, tá? Então, o que eu conversei, o que a gente passou durante a nossa aula, a gente trilhou esse caminho, né? Vocês receberam na folhinha de atividade algumas perguntas norteadoras, que aquilo ali é exatamente o que você precisa preencher no formulário. Não exatamente, não vai estar com aquelas palavras específicas, mas aquela folhinha que vocês receberam na atividade é mais para vocês fazerem um rascunho de ideias e vocês conseguirem entender que aquilo ali é uma base para a construção de ideias que vocês vão digitar depois e copiar e colar no formulário. Então, para a gente iniciar, a gente passou por essa trilhinha aqui, né? Que é o que a gente chama de Z. Por que é uma trilha? Porque lembra que eu falei que o projeto ele é começo, meio e fim. Então a gente precisa de detalhamento de como que o projeto começa, como que ele se desenvolve, por que ele precisa, quem está envolvido no projeto, como que ele realiza, quanto que ele custa, quando que ele acontece e qual que é o resultado que ele vai ser esperado. Primeiro ponto, deixa eu passar o slide. Por que não está passando? Primeiro ponto, para a gente passar aqui o objeto que a gente tinha comentado. O objeto do projeto, ele é a explicação do projeto, é a apresentação. Aqui a gente precisa, logo quando você começar a escrever o projeto, você precisa definir em poucas palavras, em poucos termos ali, o que de fato é a ação principal que você vai estar realizando. Então, conseguir definir ali em pelo menos 2 frases, tudo que você tem. Pessoal também esperando aqui, a Márcia. Tudo que você vai realizar no seu projeto, esse resumo, ele precisa permitir que uma pessoa entenda o seu projeto em menos de 1 minuto. Então, faça um desafio quando vocês forem escrever a apresentação do projeto, o resumo do projeto. Escreva a iniciativa de vocês, né, em um formato curto, de pelo menos até duas frases ali. O que você vai estar realizando em pelo menos 2 tópicos. E peça para uma pessoa que não conhece a sua iniciativa, nunca viu a sua iniciativa, não conhece essa sua ideia de projeto, e passa para essa pessoa ler essa ideia. Essa pessoa precisa entender. Vocês precisam partir do ponto que uma pessoa desconhecida, ela precisa entender a sua iniciativa em menos de 1 minuto. Então, tentem fazer esse jogo mental quando vocês começarem a entender, a escrever o projeto. A minha iniciativa ficou clara? Essa pessoa que conseguiu entender o que eu estou querendo fazer? Porque se uma pessoa leiga, uma pessoa que não é da área, não conseguiu entender, aí você precisa já voltar atrás, dar um passo para trás e tentar deixar mais claro possível a sua ideia. E também um tópico, né, esperar a gente evitar essas frases genéricas nessa apresentação, porque aqui não é lugar para você encher linguiça. Você precisa ser objetivo na sua apresentação. Então, frases como levar a cultura para a população, né, e isso você não traz um resultado técnico daquilo que você está querendo realizar. Então, essa defesa do projeto você vai conseguir colocar e justificar lá na frente, lá na justificativa, e toda a abordagem de como que vai realizar essa ação, você vai colocar lá na metodologia. Aqui você não precisa colocar isso. Aqui tu vai apresentar de forma rápida. A justificativa, que é geralmente onde você tem um espaço maior para você escrever e você defender a sua ideia. Qual que é o ponto que vocês precisam partir na hora de começar a escrever a justificativa? Por que o meu projeto precisa ser realizado? Qual que é a relevância dessa iniciativa que eu estou fazendo para a sociedade, para as pessoas, para a cidade, para os meus parceiros, para as pessoas que vão ser impactadas com a minha iniciativa? Então, sempre tratem a justificativa como um momento que você vai vender o seu peixe. Você precisa mostrar para o avaliador o porquê que a tua iniciativa é relevante ao ponto de merecer esse financiamento para ela ser realizada. Então, eu tinha dado um exemplo lá em aula para a gente conseguir entender e traduzir a nossa justificativa no ponto que qual que é o problema que existe na sociedade que o meu projeto está atuando como uma solução. Pensem nisso.
Então, se é uma oficina de artesanato, né, é uma oficina para jovens, voltado para profissionalização. Qual que é a lacuna na sociedade que o meu projeto, a iniciativa que eu estou fazendo, ela vai estar levando para aquele público? Público-alvo são as pessoas que vão estar sendo beneficiadas com o seu projeto. Isso é meio óbvio. É interessante você colocar no público-alvo uma quantificação, né? Quem é o público definido pelo seu projeto? Eu sei que existem projetos principalmente projetos relacionados à música e apresentação musical, que o público é muito amplo, né? A gente às vezes não consegue definir. Mas tentem definir o máximo possível, porque isso é importante a gente conseguir o direcionamento para quem que está sendo destinado o seu projeto. Então, às vezes, quando for projetos de capacitação, projetos que são mais definidos, você já consegue deixar um pouco mais afunilado quem são as pessoas que vão estar sendo atingidas. Mas pensem sempre nisso, porque vocês precisam depois, o público, na hora dos objetivos, vocês precisam criar estratégias de objetivos, de como que você vai chegar nesse público. Então, eu tinha colocado aqui lá em aula esse exemplo, né, de um projeto fictício que eu tinha criado para a gente discutir sobre o público-alvo de um projeto de oficina de produção audiovisual para jovens da periferia. Então, eu coloquei aqui que o público-alvo do projeto vai ser composto por 40 jovens de idade de 15 a 24 anos, residentes no bairro periférico de Peruíbe, especialmente estudantes da rede pública e jovens com pouco acesso à atividade de formação cultural audiovisual. Ponto. 3 linhas, a gente já consegue definir o público e o avaliador consegue ler aqui de cara no meu projeto para quem que ele é destinado. É isso que importa. O objetivo, né? Aqui no objetivo, vocês vão ver aí na folhinha e na hora de vocês traduzirem isso para os formulários, que vai ter sempre a divisão de objetivo geral e objetivos específicos. O objetivo geral, vocês precisam entender que o geral ele sempre vai ser o objetivo maior da tua iniciativa, né? Onde a tua iniciativa quer chegar. Então, ele vai ser o objetivo do seu projeto como um todo. E os objetivos específicos, sempre pensem nisso. O objetivo geral é o objetivo da minha iniciativa como um todo, e os específicos, eles são todas as ações que eu vou realizar para chegar a atingir esse meu objetivo geral. Então, olha esse exemplo que eu coloquei aqui na tela, né? O objetivo geral daquele projeto fictício que eu criei, ele é promover a formação e protagonismo dos jovens de bairros periféricos por meio da produção audiovisual. Ponto. E quais são os objetivos específicos? Eles são praticamente as minhas metas, né? Realizar 4 oficinas, capacitar 40 jovens, estimular a criatividade, produzir 4 curta-metragens, realizar uma exibição pública e ampliar o acesso a jovens periféricos. Uma dica: sempre comecem, iniciem os objetivos com verbo, né? Ele dá um indicativo de ação. Vou realizar 6 shows, realizar 6 encontros, produzir um livro, promover o lançamento. É isso que precisa estar claro nos objetivos, tá? As atividades realizadas, que aqui já é a metodologia, é onde você vai determinar como que você vai estar realizando toda a sua etapa. Eu tinha colocado como na atividade, né, na folhinha, para quem levou para casa, essa tabelinha, só para a gente conseguir exemplificar um pouco melhor. Então, sempre que você faça um exercício, sempre, não precisa digitar direto e já aplicar direto no formulário, tá? Jogue num documento, no Word, em algum lugar que você se sente confortável para escrever e vá rabiscando até você chegar num senso ok, né? E você conseguir ser confortável para jogar para o formulário. Então, eu fiz para quem levou essa tabelinha para casa, eu fiz aqui em colunas para construir meio que um mapa mental para vocês conseguirem escrever a metodologia. Então, sempre parte desse ponto. O que vai ser feito, quanto, né, quando ou quantas vezes, e qual que é o resultado que aquela ação vai gerar. Então, todas as minhas ações daquele projeto fictício, eu coloquei aqui, ó. A primeira etapa é a divulgação dos participantes. Ela vai durar 2 semanas, e o resultado dessa minha etapa é a seleção dos 40 jovens. Ponto. Aí, a partir dessa primeira linha, você já cria uma frase corrida e descritiva dessa ação. A primeira etapa consiste na divulgação e inscrição dos participantes, terá a duração de 2 semanas e com o objetivo de selecionar os 40 jovens da oficina. Ponto.
né? E aí você vai seguindo. Então, se você te sentir alguma dificuldade para escrever essa metodologia, faz esse exercício por tabela, né? O que vai ser feito, quando, quantas vezes e qual que é o resultado que isso vai gerar. Porque aí você consegue ter uma visão disso e depois você vai transformando essa tabela em frases corridas para você aplicar no seu projeto, certo? Alguma dúvida até aqui? Ou tudo certo? Podemos seguir? Sim, Sim? tranquilo. Beleza. A equipe do projeto, o pessoal estava com muita dúvida disso. É importante que a equipe do seu projeto ela seja capacitada para a função específica que ela está destinada. Eu vi muita gente colocando lá, eu posso colocar uma pessoa a pessoa que eu vou colocar no meu projeto para a função X, ela precisa ter currículo naquela função? Não é obrigatório, né? Mas isso é critério avaliativo. Então pensem que cada ponto que vocês colocam no seu projeto é avaliado. Então é importante vocês colocarem pessoas no seu projeto que têm capacidade naquela função que ela vai estar exercendo. Então não pense, tipo, eu vou colocar o meu sobrinho aqui para fazer o marketing do meu projeto. Vou colocar minha tia para ela dar um apoio na produção. Não é assim que funciona. Você pode até colocar, você pode tudo. Vocês têm liberdade para fazer tudo. Mas isso vai ser avaliado e o avaliador vai entender que você está colocando pessoas no seu projeto que não têm capacidade técnica para realizar aquela função. E onde que você perde ponto? Você perde ponto na execução do projeto. Quando o avaliador entende que você colocou uma pessoa que não é capacitada para aquela função, ele entende que a execução do projeto como um todo ela pode estar comprometida. Porque entende-se que se você coloca uma pessoa que ela não é capacitada para a área de comunicação, por exemplo, para a área de divulgação, isso já compromete a divulgação do projeto. Comprometendo a divulgação do projeto, eu entendo que o projeto não vai chegar nas pessoas que precisam chegar. Então, a sua nota ela pode cair um pouco ali, ela vai cair um pouco, provavelmente, porque o avaliador está entendendo que aquela pessoa não tem capacidade técnica para exercer aquela função. Então, é importante que você coloque pessoas capacitadas, destaque a experiência dessas pessoas, né? Experiência tanto profissional ou experiência acadêmica, certificado. Sempre coloca um mini currículo dessas pessoas e valorização dos portfólios. Lucas, eu preciso anexar o portfólio de todo mundo no meu projeto? Não, não é obrigatório. Você precisa anexar o seu portfólio como proponente. Mas ali naquela área de documentos complementares, né? Na hora que vocês forem começarem a preencher o formulário, vocês vão entender que tem uma aba, né? A última aba de anexo de documentação é uma aba chamada documentos complementares. Aquela aba de documentos complementares permite que você anexe qualquer documento, qualquer informação a mais que possa te ajudar na tua pontuação. Então, você pode muito bem juntar o portfólio, pedir para todo mundo que está na tua equipe montar um portfólio, né? E anexar, juntar o portfólio de todo mundo, anexar num PDF só e colocar ali naquela aba de documentos complementares. Se você não colocar, você vai perder ponto. É tudo uma avaliação, porque a avaliação de projeto ela é comparativa. Então, se um projeto A para um projeto B, ele vai entender como que está a execuibilidade daquele projeto. Então, quanto mais forte você conseguir valorizar a sua equipe, você conseguir convencer o avaliador que você tem capacidade técnica e comprovação de execução para aquela ação, isso é importante para a tua pontuação. Você só tem a ganhar na sua pontuação. Isso aqui é muito importante. Eu posso fazer um projeto sozinho, eu fazendo todas as funções? É o que eu falei, vocês podem tudo, pode colocar tudo que vocês quiserem. Se vai ser avaliado e aprovado, aí já é outros 500. Entendem que tem que partir, vocês têm que partir do ponto que a Política Nacional de Cultura, ela é feita, além de toda a questão de democratização de acesso à cultura, ela foi feita para fazer com que a cadeia produtiva da cultura rode. Então, foi feita para gerar emprego, para gerar renda. Então, uma concentração da remuneração somente na sua atividade, isso já é um ponto negativo para o seu. Tem gente na espera. Uai, pronto. Tá. Ah, vai me avisando aqui, Cassiane, porque acho que eu não estou conseguindo te colocar como administrador. Mas você me dá um ok que eu aprovo. É,
Eu tô com as duas abas e eu não tô conseguindo ver o pessoal na espera. Que loucura. Fica tranquila, fico atenta aqui. Se tiver gente que avisa, eu já te dou um reforço aqui, tá bom? Beleza. Voltando aqui. Eu posso fazer todas as funções do meu projeto? Pode. Eu tenho capacidade para fazer todas essas funções. E eu acredito que tenha, porque quando a gente trabalha com cultura, a gente trabalha muito no que é possível. Então, eu já vi muitos projetos que uma pessoa única consegue fazer muita coisa. Mas a gente precisa, a partir desse ponto que eu falei, de fazer com que a verba cultural gere emprego, gere renda para outras pessoas. E é muito complicado você conseguir comprovar a sua atuação em todas aquelas funções. E ainda é mais complicado você comprovar que você tem corpo para fazer todas aquelas funções. Então, o avaliador ele vai entender que você está concentrando atividades numa única pessoa. Ele vai entender que aquele projeto tem uma possibilidade muito forte de não conseguir ser executado, porque você concentrou todas as funções na sua pessoa e você vai ter uma hora que você não vai conseguir realizar tudo aquilo que você colocou. É, o cronograma aí, o cronograma lá no edital, no edital de ações, vocês vão ter esse anexo 4 que ele é um modelinho do cronograma. Então ele já está bem simples. Vocês vão só preencher. Isso é uma sugestão. Vocês podem modificarem e melhorarem esse modelo, mas isso aqui já é uma base ótima para vocês trabalharem. Então, lá na metodologia que vocês escreveram lá naquela tabela, por isso que é importante aquela tabelinha, mesmo como um rascunho mental, vocês vão pegar aquela tabela e jogar para cá as ideias e definir onde que vai ser o mês que vocês vão fazer cada ação. Lucas, eu preciso que o meu projeto dure 12 meses? Isso foi uma pergunta em aula também. Não. O seu projeto ele tem 12 meses para acontecer, contando a partir do momento que vocês recebem o recurso. Então, o dia que vocês recebem o recurso, conta 12 meses a partir desse dia, que é a data final que você tem para realizar a entrega. Então, a sua ação, se no seu cronograma, por exemplo, eu vou fazer uma rodada de oficinas, eu consigo produzir tudo e realizar, e ainda assim escrever o meu relatório de execução em 4 meses. Posso, se for viável, e se você conseguir fazer todas as ações e elas estiverem muito bem descritas, pode. Não obrigatoriamente o teu projeto precisa durar 12 meses. Ele tem prazo de 12 meses como máximo para você conseguir executar. Orçamento é importante. Deixa eu voltar aqui. O edital ele pede que o orçamento você tenha. Você informe valores compatíveis com o mercado, pois a comissão vai ser analisado e comparar os preços. Então, como que essa comparação é muito feita pelo sistema SalicNet, pelo menos a equipe que trabalha com a gente faz essa comparação pelo SalicNet. O SalicNet é essa plataforminha aqui do Ministério da Cultura, onde todos os projetos da Lei Incentivo da Cultura, da Lei Rouanet, são cadastrados pela plataforma SalicNet, e ali a gente tem uma parametrização de média de preço por itens orçamentários. É óbvio que a comissão também vai entender, né, a limitação do orçamento. A gente entende que os projetos eles têm valores que é muito difícil conseguir contemplar todas as ações, então nem sempre consegue se cumprir o que está determinado na plataforma SalicNet. Mas se você tiver alguma dificuldade para precificar, para entender, eu quero colocar uma interlocutora de Libras, eu vou fazer um documentário e eu quero contratar uma pessoa para fazer a janela de Libras. Eu estou com uma dificuldade para conseguir precificar essa pessoa que eu coloquei. Entra lá, né? É óbvio que você vai pedir um orçamento para a pessoa, mas entra lá na plataforma SalicNet e vocês colocam a localização de vocês, que vocês conseguem ter uma média de preço para conseguir ter uma luz ali de valores. A gente parou, acessibilidade, a gente parou, na verdade, em comunicação, né? O último tópico falado no presencial foi acessibilidade. Então, vou falar aqui acessibilidade rapidinho para a gente ir e aí sim começar no conteúdo inédito. As medidas de acessibilidade, sempre entendam que a medida de acessibilidade é obrigatório, não é opcional que o seu projeto tenha medida de acessibilidade. Obrigatoriamente, o seu projeto precisa conter uma ou mais medidas de acessibilidade.
Então, a gente tem a acessibilidade física, que é tudo que promove o acesso físico, né, e acomodação no uso do espaço no seu projeto, ou design e uso de objeto. Acessibilidade de atitude, que são práticas inclusivas de recepção, acolhimento, e acessibilidade comunicacional, que é tudo aquilo que eu torno acessível a comunicação entre o meu projeto com uma pessoa com deficiência. Eu preciso apresentar a medida dos três? Não, você precisa apresentar pelo menos uma, né? E é importante que a medida que você escolha, ela tenha compatibilidade com o seu objeto do projeto. Lucas, eu posso colocar uma medida e eu não necessariamente vou incluir no meu orçamento, porque essa medida não vai me gerar custo. Posso colocar? Pode, mas você precisa explicar lá no formuláriozinho, vai ter um item explicando como que essa medida vai ser aplicada. Então, você tem que explicar como que essa medida vai ser aplicada. Um exemplo, acessibilidade física. Eu vou fazer o meu objeto vai ser uma oficina de artesanato. E eu escolhi um lugar público lá nas Casas das Culturas, lá na biblioteca, que vai ser lá o meu projeto. E a acessibilidade física do meu espaço vai ser um banheiro com deficiência, que é algo, banheiro acessível para pessoa com deficiência, que é algo que o espaço já contempla. Então, você vai descrever isso no seu projeto, que você determinou um lugar que já contempla medidas de acessibilidade e, portanto, o seu projeto atende essa medida X. E por isso não vai ser necessário o uso de recursos financeiros para isso. Isso pode ser qualquer outras medidas. Então, elevadores para pessoas com deficiência, pode ser rampas, o você identificar como acessibilidade física para o seu projeto, você pode colocar. Acessibilidade de atitude, né, são as práticas inclusivas de recepção e acolhimento. Se você tem monitores específicos para receber pessoas com deficiência, são práticas institucionais do seu projeto. Então, dois exemplos. Um exemplo de capacitação, você vai destinar uma verba ou você vai destinar uma ação que vai capacitar a equipe atuante do teu projeto para lidar com pessoas com deficiência. Isso é uma medida de atitude, é válido. Você vai determinar uma cota para contratação com pessoas com deficiência, 40% ou 30%, ou sei lá quantos por cento da equipe do meu projeto são compostas por pessoas com deficiência. Isso é uma medida de atitude também. Isso contempla como medida de acessibilidade, porque você vai estar tornando acessível o acesso à empregabilidade. E as medidas de acessibilidade comunicacional, que são as mais visíveis, né? Janela de Libras, audiodescrição, interlocução de Libras, a sinalização interna e externa do seu projeto, tudo que eu torno a comunicação com o meu projeto acessível. E a comunicação, aqui a comunicação e divulgação para frente é basicamente o conteúdo que eu não tinha passado no presencial. Pro conteúdo que passou, ficou alguma dúvida? Alguém ficou com alguma dúvida? Para a gente poder sanar essa dúvida, ou posso seguir com o restante? Mandem aqui no chat, mandem mensagem, sinal de fumaça, qualquer coisa. Posso seguir? Eu vou entender que sim, gente. Sim. Então, beleza. Vamos lá. A comunicação e divulgação. Lá o comunicação e divulgação é um item avaliativo. Então, vai ter um tópico de avaliação lá, na ficha de avaliação aí na folhinha de vocês, para quem está acompanhando com a atividade que você levou da atividade presencial, essa é a atividade 2.4. Então, vai estar escrito. Deixa eu ver como está escrito na atividade, peraí. O item 2.4, ele está escrito. Cadê? Aqui, divulgação. Como e onde vai ser divulgado o meu projeto? Ele está, na verdade, com três tópicos, né? Que é acessibilidade, divulgação e comprovação. Então, quem estiver preenchendo a planilhinha, essa atividade, para conseguir depois rascunhar melhor, preencham nesse tópico. Comunicação, e tem alguém falando no fundo. A Alcione está falando aqui no grupo que tem alguém falando no fundo. Tem alguém falando no fundo, gente? Eu não estou ouvindo. Deixa eu ver se tem alguém aqui com o microfone ligado, que eu desligo. Pronto. Vamos lá.
A comunicação e divulgação, ela é um item avaliativo. Então, lá no espelho de divulgação do projeto, o avaliador avalia de 0 a 10 as suas estratégias de divulgação do projeto. Por que é avaliado isso, Lucas? Porque vocês entendam que um projeto, você não faz um projeto para você, para pegar e fazer fazer um livro. Eu não fiz aquele livro para eu pegar e guardar na minha gaveta para mim, ou fiz um filme para eu guardar aqui na minha casa só para mim ver. Não, você faz um projeto para que aquele projeto chegue em pessoas. Então é avaliado a forma que o seu projeto vai estar chegando nessas pessoas e se essa forma é eficaz para chegar no público. Então é importante você determinar as medidas de divulgação, né? Eu vou divulgar no Instagram, eu vou divulgar na imprensa, eu vou fazer cartazes, eu vou fazer, sei lá, carro volante para sair aí rodando a cidade, divulgando meu show. Isso é importante, porque isso determina como que você está chegando no público. E porque lá eu tinha falado que o público-alvo é importante você determinar, porque a medida de divulgação que você coloca no seu projeto, ela precisa ela precisa dialogar diretamente com o teu público. Então, um exemplo, se o meu público são idosos, né? O meu público são idosos, qual é a medida de divulgação que eu consigo chegar no meu público? É panfleto? É rede social? O meu público Deixa eu entender aqui. Não, é que eu acho que deu algum erro ali no WhatsApp. Tem 3 pessoas que estão numa conversa do WhatsApp. Eu estou pedindo para elas desligarem. Então, Entendi. Tem um não é com pessoal no você, não. WhatsApp. Não, não é com você, não. Tá Entendi. tranquilo aí. Eu tô vendo aqui que tem 3 pessoas conversando aqui. Certo, vamos lá. Então é importante que a tua medida de divulgação ela consiga se conectar com aquele público que tu colocou lá atrás. E entendam também que uma coisa, as divulgações, né, os registros do seu projeto que você vai estar realizando, façam isso todas as etapas. Não deixem para fazer somente no final do projeto. Isso é sempre importante. Então, todas as etapas, eu sempre aconselho o pessoal, né? Se é algum projeto grande, crie uma página específica no Instagram do seu projeto, vá compartilhando todo o passo a passo, né? Eu vou fazer um festival de música. Tinha alguém lá em aula que estava falando de fazer um festival de música. Não sei se tem uma página no Instagram. Crie uma página do Instagram do projeto, vá compartilhando, né? Todo passo a passo. Teve uma reunião com a equipe, faça um post no Instagram disso, vá compartilhando o passo a passo de como está sendo a produção do seu projeto, porque isso é importante para o público entender que o seu projeto está acontecendo, né? Que eu estou produzindo meu projeto, e é importante também, aí vai entrar nesse item 2.4 da atividade, dos registros, porque toda divulgação do seu projeto depois é utilizado como prestação de contas. Então, lá na hora que você for precisar fazer o relatório de informações para comprovar lá para a secretaria que você conseguiu realizar aquela atividade, você vai precisar apresentar registros fotográficos, né, registro de todas as etapas que vocês fizeram para vocês conseguirem comprovar 100% do que aconteceu no teu projeto. Então, a divulgação, comunicação e divulgação é importante porque o que você não utilizar para divulgação, guarde aquilo porque é um registro importante para o teu relatório de informações. E aí, esse checklist, eu fiz, eu não sei se ele está aí na atividade, deixa eu ver. Tá na atividade? Cadê? Ele tá e não tá, mas tá com outra escrita. Mas esse slide eu também, ele tá no grupo, gente. Se alguém não recebeu, depois mande lá uma mensagem no grupo falando que não recebeu, que a gente envia. Eu fiz um checklist aqui a gente finaliza, né? Geralmente se finaliza o projeto com a divulgação, as estratégias de divulgação. Então, geralmente é o último tópico que a gente escreve do projeto. Aqui a gente finaliza a escrita do projeto e faz a submissão. Antes de vocês avaliarem, escrevam tudo, joguem todas as ideias ali e acessem esse checklist que está lá disponível no PDF dos slides. Esse checklist aqui são 2 páginas, né? O nome do projeto combina com a proposta, o resumo consegue explicar claramente o que vai ser feito, a justificativa apresenta uma necessidade real, o público-alvo está bem definido,
O objetivo geral apresenta o principal da finalidade, os específicos correspondem com as atividades, né? A minha metodologia, ela informa o que vai estar sendo feito. Todas as minhas atividades, ela aparece claramente no meu cronograma. E todas as atividades que eu coloquei no meu cronograma e coloquei na minha metodologia, elas aparecem como custo no orçamento, né? Porque isso também é muito importante. Às vezes a gente vai colocando, enchendo de coisas ali no projeto e na hora de colocar no orçamento a gente esquece de colocar no orçamento. Então, se você colocou alguma coisa na tua metodologia e você não explicou no teu orçamento, o avaliador entende que você colocou uma atividade que você não consegue custear. E aquilo é uma atividade inviável. Isso faz você perder ponto. Os valores são compatíveis com o valor de mercado, a equipe possui funções definidas na atividade de orçamento, estratégia de divulgação, local de realização está claramente informado e os resultados são possíveis de medir. Então, antes de vocês fazerem a submissão, leiam o projeto de vocês e façam esse checklist para vocês entenderem, né, se tudo que vocês escreveram de fato tá bem definido e está bem condizente com o que a gente estava conversando aqui. Os documentos, isso aqui estava gerando algumas dúvidas. Eu estava lendo a conversa nos grupos e eu vi que estava gerando algumas dúvidas. O que você envia na inscrição e o que você guarda para habilitação. Então, o que você vai enviar no momento da inscrição? Seu portfólio, as cartas de anuência. A carta de anuência, a Cassiane falou hoje sobre as cartas de anuência. Elas são obrigatórias? Elas não são obrigatórias, as cartas de anuência de espaços e parceiros e tudo mais. Mas a carta de anuência é algo que fortalece a aprovação do seu projeto, porque ela comprova que você tem uma possibilidade de execução maior. Então, não é algo que é obrigatório, mas é algo que fortalece a tua nota. Currículo da equipe, mapa, foto do espaço, link, documento de apoio, todos esses materiais que você julgar que vai te ajudar na sua pontuação, junta tudo isso e manda na inscrição. O que você não vai mandar na inscrição? Essas certidões de regularidade fiscal, que eu vi que o pessoal estava perguntando, comprovante de endereço, autodeclaração de cota, conta bancária, essas coisas vocês não vão enviar agora. Essas coisas vocês vão enviar somente se o projeto de vocês for selecionado lá na aprovação. Então, a gente tem mais ou menos, o edital ele fecha no dia 12 e ele fica praticamente durante um mês que a gente vai estar fazendo a avaliação dos projetos. Então, não adianta vocês irem atrás dessas documentações agora, porque às vezes vai demorar mais de um mês para vocês apresentarem essas documentações. Então, o que vocês precisam prestar atenção agora e focar é essa do lado esquerdo, essa coluna do lado esquerdo. Portfólio, projeto, carta de anuência e toda a documentação que me ajudar na tua pontuação. Não se preocupem com certidões e declarações e conta bancária agora. Isso é só se vocês forem aprovados. A carta de anuência é aqui, a Cassiane já tinha comentado sobre isso hoje. O que é avaliado em cada edital, tá? Isso aqui é importante. Edital de artesanato, o que é avaliado? Criatividade, linguagem, originalidade das peças, complexidade técnica, domínio artesanal, trajetória, longevidade da trajetória, integração com o território e sustentabilidade e impacto ambiental na produção. Tudo isso são os itens que são avaliados, a comissão de avaliação vai pegar o portfólio dos artesãos e vai pegar esses critérios. E vai dando nota de 0 a 10 para cada um desses tópicos, tá? Esses critérios são muito importantes a gente falar, porque pouca gente de fato lê os critérios. Então, algumas pessoas depois perdem algum ponto e não entende o porquê que a nota porque atingiu aquela nota. Mas é importante você entender os critérios de avaliação, por quê? Você pega o projeto ou pega o portfólio de vocês e pega esses critérios. E você mesmo vai se dando notas de 0 a 10 para você entender. Porque aí, se você identificar que existe algum ponto que você pode não atingir uma nota plena, aí tem ali um espaço de melhoria ou de adequação no teu portfólio, no teu projeto, tá? Edital número 3, que são os editais de pontos e de cultura. O que é avaliado? Criação e produção artística continuada, diversidade cultural, inclusão e combate às desigualdades, fortalecimento da autonomia social das comunidades, articulação de redes sociais, culturais e educação, e histórico comprovado por ações, registros e reconhecimento comunitário. E o critério e o edital 4, que foi o que a gente falou aqui agora, é basicamente tudo isso que eu comentei.
que é a coerência com o objeto do edital e com os resultados previstos. Então, vão ter categorias específicas lá no edital, vocês vão ver que tem categorias. Então, é avaliado a coerência da atividade que você colocou com aquela categoria que você se inscreveu. Relevância cultural e interesse público, o impacto na comunidade do teu projeto. Pensem, você não faz um projeto para você, você faz um projeto para o outro, você faz um projeto para a sociedade. Então, o seu projeto precisa se ter interesse público naquilo, naquela ação. Integração, acessibilidade e inclusão social. O portfólio histórico-cultural compatível com a proposta é avaliado. E o principal, que é viabilidade técnica, orçamento coerente e equipe organizada. Prestação de contas. E isso eu vou só passar um pouco rápido. Eu acho que lá no presencial eu tinha comentado disso. A prestação de contas é um documento, né? Entendam que o projeto você escreveu tudo que você vai fazer. A prestação de contas você vai escrever tudo ao inverso. Um ano depois você escreve tudo que você conseguiu realizar. Então, existe lá no anexo do edital, já um modelo da prestação de contas, o relatório que vocês vão preencher. Então, ali vocês têm todas as informações que vocês precisam preencher, mas não é algo que precisa se preocupar agora. Prestação de contas você produz lá depois do projeto, mas é importante vocês verem esses anexos, quem for contemplado, vejam esse anexo da prestação de contas, porque ali você consegue entender o que de fato é solicitado na prestação. Então, ali vai ter anexos de registros, posts do Instagram que você tirou, todas a repercussão de imprensa e divulgação do seu projeto. Isso é importante porque depois você coloca na sua prestação. Não precisem se preocupar com a prestação agora, porque a gente vai ter uma... Deixa eu aceitar o Alcione aqui. Pronto. A gente vai ter lá depois da contemplação, lá para setembro, provavelmente outubro, a gente vai ter uma rodada de algumas capacitações de execução do projeto. Então, se ficou alguma dúvida sobre divulgação, a gente vai ter um dia só para falar de divulgação de projeto. Ficou alguma dúvida sobre prestação, a gente vai ter um dia só para falar de elaboração de prestação de contas. E por aí vai. Então, não se preocupem com o pós-contemplação, porque aí a gente vai ter outros momentos para a gente conseguir conversar sobre isso. Então, aqui a gente finaliza o projeto para a gente ir para a parte de portfólio. Entenderam que a gente começou aqui no objeto e a gente trilhou esse Z até o encerramento. Vocês conseguiram compreender isso? A gente ficou claro para vocês essa divisão e entender que é um processo por etapas? Alguém ficou com alguma dúvida? E Cassiane colocou aqui, o pessoal está preocupado com certidão. Gente, não se preocupa com certidão, não, pelo amor de Deus. Certidão vocês pegam lá depois. Eu vi gente falando, porque o site do governo tá fora do ar. O site do governo vai ficar fora e vai entrar e sair do ar várias e várias vezes no dia. Então, não se preocupem com preparar essas certidões, porque vocês vão ter muito tempo depois para pegarem essas certidões. Tem um amigo meu que ele ficou super feliz que ele conseguiu um edital de bolsa cultural lá na cidade que eu morava. E ele ficou super feliz quando a contemplação, ele passou com nota máxima lá, passou em segundo lugar lá quando saiu a contemplação. E ele ficou todo eufórico, já começou a correr atrás das documentações, correu atrás de tudo. E no dia que foi habilitar, ele perdeu o prazo da habilitação. Ele já tinha todos os documentos já separados lá guardados, mas ele esqueceu do prazo de habilitação e perdeu o projeto porque ele não entrou com prazo de habilitação. Então, não se atentem a pegar esses documentos agora. Vocês vão ter prazos viáveis para pegar essas documentações. Então, entendam que o que vocês precisam se preocupar agora é portfólio e proposta. Portfólio, principalmente para quem está nos editais de prêmio, e portfólio e proposta para quem está no edital de projeto, tá? Aqui eu vou começar a parte de portfólio. A parte do portfólio ele tá em outro slide. Deixa eu parar a apresentação aqui. Enquanto eu vou colocando, se alguém tiver com alguma dúvida, pode ir mandando aqui no chat, viu?
Deixa eu pegar. Vamos lá. Certo. Deixa eu colocar aqui também. Eu vou colocar um modelo de portfólio para gente, para vocês comentando. Deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. Esse modelo de portfólio aqui. Certo. Vou colocar aqui na tela cheia. Então, essa aqui já é a segunda etapa da elaboração de projeto, e a gente coloca o elaboração de projeto, mas a gente fala de portfólio também, porque o portfólio, ele faz parte do projeto, ele precisa dialogar com o teu projeto, então não existe projeto sem portfólio. Então, são duas coisas que vocês precisam determinar atenções iguais, tanto no projeto quanto no portfólio. Eu já vi vários casos onde a pessoa manda um projeto lindo, o portfólio está lindo, tá totalmente completo e atualizado, mas a proposta está mal escrita. E eu já vi casos também que o projeto está lindo, mil maravilhas, mas o portfólio está meia boca. Então, pensem que os dois têm pesos iguais. Quem vai mandar no edital de fomento, que é o edital de projeto, entendo que os dois têm pesos iguais e vocês precisam fortalecer. Não tem um mais importante que o outro. Vocês precisam mandar um portfólio forte para isso concorrer condizer com o teu projeto, tá? Como que se começa um portfólio? A gente tem um exemplo aqui. Aqui, vamos lá. Eu sempre gosto de começar o projeto, o portfólio. Alguém tá? Peraí, antes de começar a parte de portfólio, alguém mandou uma dúvida aqui, deixa eu ver. O orçamento pode ter uma variação dentro do período ou eu preciso fazer cada item bater com o previsto no documento inicial enviado? Vamos lá, essa dúvida é importante. É legal que você tenha uma margem segura. O orçamento ele pode ter alguns custos variáveis. Então veja bem, isso eu tinha comentado na aula também. Evitem colocar no projeto de vocês custos que sejam variáveis, que você sabe que pode mudar do dia que você manda o projeto até o dia que você vai receber essa grana. Por quê? Porque eu já participei de projeto que o pessoal colocou ali, o pessoal tem muito esse erro de colocar no projeto alimentação, gasolina, transporte da equipe, esses custos que são muito quebrados. E depois, para vocês prestarem contas desses custos que são variáveis, é muito complexo. Então, por exemplo, se eu for qual que é a minha indicação pessoal quando eu faço essas contratações? Então, por exemplo, eu fiz um projeto no ano passado, que foi ano retrasado, que foi um festival de fotojornalismo, lá em Minas Gerais. E no meu projeto eu contratei, eram 4 palestrantes. Eram 2 palestrantes da cidade e 2 palestrantes de fora. Esses 2 palestrantes da cidade, eu ia contratar, era o cachê deles e eu precisava de alimentação para o dia que eles forem dar aula, porque era o dia inteiro. E os palestrantes que eram de fora, eu precisava do cachê, da alimentação e do transporte desse pessoal. Translado, Uber, passagem aérea e por aí vai.
Eu poderia colocar na minha planilha, né, o custo exato de passagem aérea, poderia colocar preço médio de Uber, né? Só que isso vai deixar o meu projeto muito variável e a gente vai colocar custos que depois vai ser complicado você prestar contas disso. Então, quando é assim, eu faço um cálculo, determino uma média de preço com uma margem segura para mim e eu coloco lá no meu projeto já um custo e coloco lá. Eu vou contratar o fulano de tal para ser um palestrante e eu coloco um asterisco lá, uma observação ou algum espaço que todos os custos logísticos, alimentação, hospedagem e demais custos já estão inclusos na remuneração do palestrante contratado. Ponto. Então, ali eu elimino a possibilidade de depois eu ter que ficar quebrando a cabeça com esses problemas. Então, isso vocês precisam simplificar a prestação de vocês, né? Então, entendam, você vai ter lá, tipo, vai contratar um palestrante, vai contratar uma pessoa, então passa, ó, então me passe o seu preço já com todos os custos, impostos, alimentação, transporte, tudo que você vai precisar. Me mande o orçamento com tudo isso, que aí você não vai ter problema nenhum em você contratar aquela pessoa, tá? Alcione mandou aqui. Cheguei agora há pouco e não sei se você já explicou. Por favor, literatura. Como precificar os honorários do autor? No site Salicnet, Alcione, depois procure no Google, Salicnet, que é o portal da Lei de Incentivo da Cultura. Tem um mecanismo ali que você consegue ter uma média de preço. Aí tem um passo a passo de como acessar o site nos slides da aula, que você consegue ter uma média, conseguir visualizar a média de preço que é pago para determinada categoria naquela região que você mora. Mas ali é só um indicativo, é óbvio que você vai considerar a verba do teu projeto, porque as verbas são menores, né? Então, ela precisa estar compatível com a realidade da execução do seu projeto. Então, ali é um apoio para você conseguir precificar isso. Então, eu entendo que o honorário do autor, ele é o maior, né? Ele acaba concentrando, às vezes ele vai concentrar a maior remuneração do projeto, e ele não tem problema em concentrar a maior remuneração do projeto comparado às outras, né? Mas você precisa apresentar que as outras remunerações do seu projeto também são compatíveis com o esforço daquela função. Ângela colocou aqui, recibo de contratação para autônomos, como são feitos? Os recibos de contratação, isso é importante também. Lucas, eu preciso emitir nota fiscal para todas as minhas ações do projeto? Você precisa prestar contas das informações, você precisa prestar contas de informações da realização do seu projeto. Mas existe um tópico, né, lá na maioria, quase todos os editais de todos os municípios de estados, que o governo, tanto na esfera federal quanto municipal, ele pode pedir a prestação financeira do seu projeto, caso identifique que as ações não foram realizadas corretamente ou identifique a necessidade de entender como é que você utilizou a verba que você colocou. Então, por segurança, eu até mostrei esse exemplo na aula, por segurança, na hora que eu faço a minha prestação, eu já coloco lá todas as informações e eu já anexo, né, junto lá com a prestação, eu coloco comprovante de pagamento e comprovante de nota fiscal, comprovante de pagamento e nota fiscal. Então, para todo mundo que trabalha no meu projeto, o edital pedindo prestação ou não, eu mando a prestação já financeira, porque isso já me elimina 1001 problemas que futuramente poderia me surgir, eu já elimino ali e eu tiro toda a minha dor de cabeça. Nota fiscal precisa para autônomos? Quando é pessoa jurídica, né, se for MEI, ela já faz a emissão pelo site do governo, né, do governo federal, já consegue fazer essa emissão. E se for pessoa física faz emissão de nota avulsa. Essa pessoa vai lá na prefeitura, na Secretaria de Fazenda, e ela faz um cadastro lá na prefeitura e ela faz uma emissão de nota fiscal como pessoa física em nota avulsa. Ela vai colocar uma descrição dos serviços e faz a emissão dessa nota. Existe uma taxa para essa nota, geralmente
2, 3%, isso precisa verificar com a prefeitura. Então é importante quando vocês forem contratar pessoas físicas, já deixem claro, ó, você vai precisar emitir uma nota fiscal como pessoa física, uma nota avulsa, e você vai ter que pagar uma taxa, geralmente, de 2 ou 3%. Então já esteja ciente que para trabalhar no meu projeto, você vai ter que emitir essa nota e arcar com esse custo para poder me passar essa nota e eu fazer o pagamento. A pessoa emitiu a nota, emitiu os comprovantes, você faz o pagamento. Só faça um pagamento depois da emissão de nota para evitar problemas. E principalmente depois que a pessoa finalizar as ações os serviços que ela precisa fazer no seu projeto, tá? Leandra colocou aqui, como calcular custo de alimentação coletiva? Isso é muito variável. Depende muito da quantidade de pessoas no seu projeto, de público, né, do tempo de esforço no seu projeto. Eu não costumo colocar alimentação coletiva, porque é muito complexo eu conseguir calcular isso. Ao menos que você determine, por exemplo, é uma roda de conversa, né, que vai ser uma atividade formativa durante o dia inteiro, e eu quero colocar ali um café. Sei lá, eu quero colocar alguma coisa ali no meu projeto para ter uma alimentação do público. Você pode colocar no seu projeto, você pode fazer pegar um orçamento com alguma padaria, né, que faça isso e eles vão ter, você coloca a quantidade de pessoas que você prevê para receber no seu projeto e essa padaria, geralmente, ela vai te dar um custo já dessa quantidade de pessoas. Então, o importante é primeiro você determinar para quantas pessoas é essa alimentação. Determinou para quantas pessoas, aí você faz um orçamento com padaria, com lanchonete, quanto que sairia essa alimentação, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Ficou com alguma dúvida ou posso seguir? Escrevam aqui, levantem a mão, falem. Pode seguir, tudo certo? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, peraí. Beleza. Uai, o que aconteceu? Certo, foi. É... Depois faremos o manual de prestação de contas. Isso é importante também, gente. Não, é possível, respondendo aqui, é possível lançar gastos com administração? Sim, você pode ter um gasto como administração. Então, se o seu projeto ele prevê uma verba muito grande, você sente a necessidade de ter uma produção executiva ou de um assistente administrativo, você pode colocar isso e prever no seu projeto, sim, e você vai determinar o seu custo disso lá também. Somente se você vê a necessidade. Alguém perguntou em aula também, eu preciso colocar uma previsão de contabilidade no meu projeto. É importante que tenha uma contabilidade se o seu projeto tem uma verba muito grande para administração. Então, eu já participei de projeto que a gente recebeu R$ 300.000 e a gente conseguiu fazer tudo por a gente mesmo, sem a necessidade de uma contabilidade. Então, as categorias que vocês vão receber são verbas pequenas. Então, às vezes, você está colocando custo de administração, custo com contabilidade, às vezes vão ser funções básicas, que só com uma orientação com as pessoas contratadas, né? E uma organização prévia sua, você consegue fazer tudo isso. Então, coloquem administração e contabilidade somente se vocês sentirem a necessidade. Lucas, o meu projeto envolve, sei lá, muitas pessoas e eu não me sinto confortável e eu acho melhor terceirizar essa parte. Beleza, mas entendo que aí é um custo que vai entrar no seu projeto e que talvez pode, sei lá, afetar um pouco a sua execução, dependendo da verba que você receber. Mas também não se preocupem com prestação de contas, né? A Cassiane colocou aqui que a gente vai ter um manual depois de prestação de contas e vai ter as oficinas. Então, a gente pode fazer um manual de prestação, a gente pode fazer um manual para divulgação, tudo isso com as oficinas. As mesmas oficinas que a gente está fazendo aqui, a gente vai ter outras oficinas de execução com as pessoas contempladas. Então, não se preocupem com isso agora. Você precisa se preocupar para montar a sua planilha bem feitinha, porque isso vai ser primordial para você prestar contas no projeto depois, tá? Eu vou seguindo, a gente colocou que até às 10, mas eu sei que é muita informação, então eu quero abrir um espacinho para dúvida se ficar. Então eu vou tentar finalizar até às 9 horas para a gente ter esse espacinho de conversa, se vocês acharem necessário. Se surgir alguma dúvida, vão mandando aqui no chat, viu? Vamos lá, portfólio.
Então, eu sempre começo o portfólio, eu gosto de começar o portfólio com uma capa, obviamente, mas eu gosto de colocar, cada um faz a estrutura do seu portfólio, a entender da forma que você acha que tá fácil para o avaliador e tá valorizando as informações que você tem. O meu portfólio, ele precisa estar mega bonito, mega produzido, ter um layout super bacana? Não. O meu portfólio mesmo, ele não tem tudo isso de boniteza, né, na formatação, não. Meu portfólio pessoal, ele é básico. Ele tem que explicar o que eu faço e ter comprovação daquilo que eu faço. Então, não fiquem, às vezes, eu já vi pessoas quebrando a cabeça ali em modelos no Canva super complexo, outras pessoas jogam no Photoshop para fazer. É legal ter um portfólio bonitinho, mas se você tiver ali com prazo apertado, faça um portfólio funcional. Ele precisa dialogar com o teu portfólio, com o teu projeto e ele precisa traduzir tudo aquilo que você faz. Então eu gosto de começar o meu portfólio com uma breve apresentação. Essa apresentação você pode colocar em tópicos, né? Explicando quem é você, uma apresentação pessoal de quem é aquela pessoa que vos fala, que está ali como proponente do projeto. Isso é importante para o avaliador entender de forma resumida quem que é essa pessoa que está mandando essa proposta para mim avaliar. E registrar tudo que vocês já fizeram. Então, um portfólio é diferente de currículo, tá, gente? Um currículo a gente só fala o que a gente fez. No portfólio a gente fala o que a gente fez e a gente comprova o que a gente fez. Então, você só colocar lá que eu fui diretor de produção de um espetáculo X, mas eu não tenho nenhuma comprovação, eu não tenho certificado, eu não tenho registro, eu não tenho nada, né? Isso não quer me dizer nada que você foi um diretor de produção naquele espetáculo, porque o seu portfólio ele precisa ser acompanhado de comprovação. Então, o meu portfólio eu sempre coloco, ó, eu fiz ação X aqui e aqui está a minha comprovação. Então, eu coloco uma foto do certificado. Isso é importante você catalogar isso, organizar e deixar tudo isso datado. Essa ação aconteceu dia 18 de junho de 2028, né? Tudo isso é importante. Faça uma pasta na nuvem, eu não sei se vocês já costumam fazer isso, mas é importante também. Crie uma pastinha no Google Drive, e por mais que. É porque a gente só lembra de fazer portfólio também a hora que surge um edital. Isso é o maior erro de todos os tempos. A gente lembrar que a gente precisa do portfólio quando tem um edital. Porque na hora que abre o edital, a gente precisa se preocupar com o projeto, com a proposta. E às vezes a gente perde um tempo que a gente não precisaria estar perdendo para fazer um portfólio. Então, tudo que vocês forem fazendo ao longo da carreira de vocês, crie uma pastinha, sei lá onde, no celular, no Google Drive, no computador, crie uma pastinha e vá colocando esses registros, né? E depois um momento que você vê que você está tranquilo, vá organizando o seu portfólio, porque o seu portfólio vai estar atualizado, vai estar completo, e na hora que abrir o edital, você vai estar com o seu material pronto, você foca na proposta, tá? É importante destacar a sua participação. Principalmente, eu não sei, né, como é o cenário aí, mas as cidades que eu atuava tinha muita mídia impressa, tinha muito jornal impresso. Então, o pessoal anexava bastante recorte de jornal. Então, o seu nome saiu no jornal para alguma atividade, grifa onde está o seu nome, qual que é a atividade, porque o avaliador não é obrigado a ficar lá caçando onde está o seu nome para eu entender o que aquele print lá, aquela foto do jornal que você jogou lá aleatoriamente no seu projeto, no seu portfólio, ele faz sentido, né? Então, colocou um print, um print de site, um print de jornal, grifa onde está lá o seu nome, qual que é aquele portfólio e coloca uma descrição. Ó, tive uma repercussão na imprensa do meu projeto X no dia tal, 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 no jornal Folha da Manhã. Eu sempre faço isso. Então, tira uma foto, printa aqui, passa uma caneta amarela aqui e aí você joga aí no seu portfólio, porque é importante você destacar o seu nome nesses materiais. Garantir que o seu nome estejam nesses materiais, o seu nome ou do seu projeto que você está realizando. E relacionamento com a imprensa. Isso é importante. Por que é importante você ter relacionamento com a imprensa? Eu não sei como é que é o cenário da imprensa de Peruíbe, mas no litoral como um todo, sempre vão ter canais, portais web, jornais impressos, que sempre vão estar procurando pauta. Então, é importante você sempre ter esse relacionamento com essa imprensa.
Por que eu estou falando você tem um relacionamento? Porque quando eu comecei na parte de produção cultural, eu não tinha ninguém para fazer a parte de relacionamento com o meu projeto. Então, eu precisava criar visibilidade para o meu projeto, criar reputação para o meu projeto, né? Que fosse materiais e pessoas falando do meu projeto que sem ser eu. Porque eu estou publicando aqui no meu Instagram o meu projeto bonitinho aqui, mas e as outras pessoas estão falando do meu projeto? É importante você pensar que outra pessoa falando do teu projeto, outro veículo falando do teu projeto, constrói credibilidade para sua atividade. Então, logo quando eu comecei, eu não tinha ninguém para fazer essa parte de imprensa para mim. Então, eu mesmo ia lá, ligava no jornal: oi, quem que é o editor aqui? Ah, eu tenho. É fulano. Então, eu estou precisando divulgar o meu projeto. Eu vou fazer um show lá na praça. Eu vou fazer uma oficina de crochê para mulheres. É uma oficina gratuita. Você consegue um espaço para divulgar isso para mim? Então, vá divulgando isso, vá mandando essas informações, construindo relacionamento com portais e mídias que vai te ajudar a divulgar o teu projeto. Isso é importante para conseguir ampliar tua divulgação e é importante para a tua prestação de conta depois. Lembra, outra pessoa falando do teu projeto constrói credibilidade e reputação. Ajuda a formar público, engajar a comunidade e fortalece a imagem do projeto diante de patrocinadores e editais, principalmente patrocinadores. Eu tive um projeto, pessoalmente, eu tive um projeto que a gente conseguiu fazer um primeiro ano através de editais. E no segundo ano a gente não conseguiu, porque era pandemia e a gente não conseguiu nenhum edital para conseguir viabilizar aquele projeto. Então a gente foi atrás de patrocinador, pessoa jurídica. A gente bateu de porta em porta nas empresas, pedindo para patrocinarem o nosso projeto. Eu fiz um portfóliozinho daquele projeto e toda a repercussão da imprensa, do projeto, da primeira edição que eu tive, ele serviu como algo para fortalecer a imagem do meu projeto na segunda edição. Então, sempre pensei nisso. A iniciativa de vocês é importante fortalecer essa imagem, não só perante os editais, mas perante a comunidade como um todo, porque isso vai te fortalecer na necessidade que você precisar. Como criar esse relacionamento? Aqui tem alguns prints de algumas atividades que eu fiz na produção. Criar narrativa, você criar materiais do seu projeto, fazer com que esses portais de divulgação eles entendam que a necessidade de divulgação do seu projeto, né? E como é aquela justificativa, aí que entra aquela justificativa do seu projeto. A mesma justificativa que você colocou para você solicitar o financiamento é a justificativa que você coloca para convencer a imprensa a falar do seu projeto. Ah, mas Lucas, por que isso é importante? Porque todos esses prints aqui ó, que aparecem dos meus projetos são materiais que fortalecem o meu portfólio lá na frente. Então, vocês vão ver que durante a execução da atividade de vocês, para quem for contemplado, a execução dessa atividade vai gerar materiais. Vocês vão pegar esses materiais e adicionar no seu portfólio, porque o portfólio é isso. Cada ano após ano, vai passando e você vai tendo as suas ações, você fazer uma atualização do seu portfólio com todos os materiais que te renderam naquele ano anterior. Então, todos esses materiais de divulgação de imprensa são importantes para você conseguir divulgar o seu projeto e porque é um item de ouro no seu portfólio lá na frente, tá? Organização hierarquizada do conteúdo. Então, você se apresentou, você conseguiu coletar ali na imprensa e nos canais e portais que divulgou o seu projeto, e aí você precisa organizar o seu conteúdo em ordem estratégica. E ordem hierárquica. Então, eu sempre começo o meu portfólio na hora de colocar as comprovações, eu sempre começo por diploma de escolaridade. Então, eu sou formado em jornalismo, eu coloco ali que eu sou formado e eu tenho meu diploma. Eu fiz uma pós ali na universidade tal, eu falo isso e eu tenho diploma. Sempre lembre, o portfólio não é você falando informações aleatórias para o além, você precisa de comprovação. Você é formado em coisa X, você precisa apresentar um certificado dessa coisa X. Não é só falar que você é formado, não. Eu sou formado e está aqui a foto do certificado. Sempre apresente comprovação disso. E colocar os seus projetos do início ao fim, né, setando como maiores e melhores. É importante vocês entenderem aí mais para frente, vocês podem utilizar essa técnica,
de personalização de portfólio. Porque eu, por exemplo, eu tenho vários projetos. Então, eu tenho um projeto de audiovisual, eu tenho um projeto de atividade formativa, eu tenho um projeto que eu trabalho com criança, eu tenho um projeto que eu trabalho com adulto, eu tenho vários projetos. Então, entendo que o meu portfólio, na hora que eu mando o projeto, ele é um portfólio único, né? Mas o meu portfólio ele precisa dialogar diretamente com aquela atividade que eu estou mandando. Então, eu faço versões personalizadas do meu projeto. Isso é uma tática que vocês podem utilizar lá na frente, né? Se você for mandar, você trabalha com multi-áreas, você tem várias linguagens de projetos que você trabalha. E eu vou mandar um projeto, por exemplo, de artesanato, mas eu trabalho com audiovisual também, beleza. Mande um projeto, foque, a Georgia colocou aqui, pode ser em ordem cronológica, deve ser em ordem cronológica, mas coloque essas informações priorizadas. Você pode utilizar a ordem cronológica, mas utilize as informações que você acha que vai valorizar aquela atividade que você está mandando, uma posição de destaque. Então, por exemplo, na hora que eu vou mandar um projeto audiovisual, né, algum curta-metragem, um filme, eu coloco lá, lá no topo, no destaque principal, todos os materiais que são relacionados ao meu audiovisual. Festival que eu já passei, filme que eu já ganhei, prêmio que eu já ganhei, tudo isso eu coloco isso em destaque porque isso dialoga principalmente com a minha proposta, que eu estou interessado aqui em receber dinheiro. Então, sempre pensem nisso. Você pode colocar em ordem cronológica, mas pensem que aquilo que dialoga com a tua proposta precisa estar com um destaque maior. É estratégico que esteja num destaque maior para que valorize aquela informação. Deixa eu responder algumas dúvidas aqui. Peraí. Pode ser em ordem cronológica, isso eu respondi. Existe de limite e quantidade de páginas? Por exemplo, se um coletivo tem muitos projetos, deve priorizar algumas para não ficar tão longo? Um portfólio bom, ô Patrícia, não é aquele portfólio de 200, 300 páginas, não, viu? O portfólio ele precisa ser objetivo. Então, vai ter limitação de. O edital é a regra do jogo. Vai ter limitação de páginas se o edital falar que tem limitação de páginas. Se o edital falar que não tem limitação de páginas, não tem limitação de páginas. Você pode mandar quantas fotos, quantas páginas você quiser, mas entenda também que o avaliador ele não vai ler as 200 páginas do teu portfólio, não. Por isso que é importante você usar isso que eu falei. Priorize o que você acha que é estratégico para aquela proposta que você tem. Então, por exemplo, eu tenho isso que a Cassiane colocou também. Não tem limitação de páginas, mas tem limitação de arquivo. Então, a maioria dos editais usa esse padrão de 10 megas. Eu já participei de edital que o padrão de limite eram 3 megas. Então, não tem limite de páginas, geralmente, mas ele vai estar dando uma limitação de arquivo. Então, você precisa fechar o teu arquivo, condensar tudo aquilo nesse tamanho que está determinado no formulário. O que eu estava falando? De priorizar as informações para não ficar muito longo. Então, priorize o que você acha que vai dialogar melhor com a tua proposta. O avaliador ele não vai ler as 200, 300 páginas que tem no seu portfólio, não. Ele vai ver se o teu portfólio, as atividades principais dialogam com aquela atividade, tá? A Roberta colocou aqui. Eles costumam pedir o diploma original depois, Lucas? Pergunto isso porque muitas peraí que eu não entendi. Muitas em Guarda Móvel Lugar em São Paulo procuram procurar esses documentos. Olha, eu nunca participei de nenhuma. Eu já participei de algumas bancas, de alguns editais, que eles pediam portfólio físico. Isso foi antes da pandemia também. A gente, geralmente, antes da pandemia, quando se mandavam projetos antes da pandemia, quando tudo era mato, a gente mandava portfólio impresso. E eram umas brochuras gigantescas, assim, ó, de papel que a gente mandava. Era um gasto totalmente desnecessário de papel. Hoje em dia não precisa mais. Tem algumas cidades no interior que às vezes pede, mas é muito raro. Hoje tudo é por e-mail, tudo por e-mail ou por formulário. Então, esses materiais originais nunca é solicitado, não. Mas só se o edital solicitar, é óbvio. Mas é importante porque, por mais que seja fotografia ou seja scanner, esse teu material ele esteja legível, tá? Ele não pode mostrar que ele está rasurado ou que ele está falsificado. Isso é importante que também isso é avaliado. Valéria colocou aqui, desse portfólio a gente apresenta toda a equipe que faz parte do projeto, certo?
O seu portfólio principal. Valéria, eu não entendi se essa sua dúvida é como pessoa física, proponente ou coletivo. Porque se for coletivo, é, você precisa. Você está escrevendo como coletivo. Coletivo sem CNPJ, quando você É, escreve. isso, exato. É, É porque eu coletivo? sou uma banda, quer dizer, eu tenho uma banda, né? Então, Certo. eu toco o teclado e faço a regência, a coordenação, mas, na verdade, são várias pessoas, né? Tá. Mas você vai escrever como coletivo. É isso? Então, eu vou escrever como o coletivo, mas como pessoa física, tudo bem, né? Pode fazer? Tá, então vamos lá. Você vai se inscrever pessoa física, que é um coletivo sem CNPJ. Exato, perfeito. Então, pessoa física, coletivo sem CNPJ, o portfólio ele precisa ser do coletivo, né? Então, por exemplo, é uma banda. Você vai apresentar as comprovações de atuação da banda. Por mais que na hora da inscrição, a inscrição como pessoa física, você precisa colocar uma pessoa como representante. Então, supondo que você é o representante desse coletivo. Você se inscreve como pessoa física porque vocês não têm CNPJ, então você é o representante. Mas as comprovações não são suas, as comprovações são do coletivo. Você precisa comprovar a atuação daquele coletivo. Eu posso colocar a comprovação do coletivo e comprovação das pessoas individuais? Pode, isso fortalece também a tua atividade, o teu projeto, mas não é obrigatório, né? Você pode colocar como comprovação lá nos documentos complementares. Mas o que é essencial é a comprovação do coletivo, tá? Ok, entendi, muito Certo? obrigada. Certo, obrigada. Alguma dúvida? Eu vou seguindo aqui, se for surgindo dúvida, eu vou pausando, viu, gente? Vamos lá. Isso aqui eu tinha colocado, né? Comprovar a sua atuação. Então, o que é comprovação de atuação? Contrato. Por exemplo, eu trabalho muito com oficina. Eu trabalhava ano passado muito com oficina de audiovisual. Então, eu tinha contratos com prefeituras dessas atuações, porque eu não tinha certificado para comprovação, mas eu tinha contrato. Então, eu sempre colocava lá o contrato que eu tinha com a prefeitura e as fotos lá, os registros daquela atividade. Contrato também é comprovação. Diploma é comprovação, matérias jornalísticas, isso que eu tinha falado, print de vídeo, de arquivo, tudo isso, tudo que esteja nítido e legível é comprovação de atuação. Aqui. Peraí que eu não estou enxergando. Mostrar os resultados, isso é importante você mostrar. O Célio colocou aqui, peraí. Pausa. Então, devo colocar o portfólio do autor, mais portfólio do grupo de teatro que irá representar as histórias do livro. Alcione, você tá escrevendo como coletivo sem CNPJ ou é como pessoa física? Me direcione essa sua dúvida só para eu conseguir entender. Vocês vão mandar o projeto como coletivo? É isso? Pessoa física, tá. A pessoa física é só você, mas não é coletivo. Porque se a pessoa física é só você, o portfólio ele é seu, né? Você vai mandar o seu portfólio como pessoa física de atuação sua individual. E o grupo de teatro que irá representar as histórias do livro, ele entra como equipe. Então, você pode colocar nos documentos complementares o portfólio da equipe, que vai fortalecer a tua proposta. Mas na aba portfólio do proponente, é só o seu portfólio do autor, que é você como pessoa física. A não ser que vocês vão mandar como coletivo. Aí você usa isso que eu falei para a Valéria, tá? É importante também você mostrar, voltando aqui, é importante você demonstrar os resultados do seu projeto. Porque, por exemplo, ó, eu tenho esse projeto aqui, ó, esse projeto que é o Circuito de Formação Audiovisual. Esse mesmo projeto é um projeto que eu realizava ele em 2023 e 2024, com a Lei Paulo Gustavo, que era um projeto de formação audiovisual em diversos públicos. Então, eu tinha oficina para criança sobre cinema, oficina para jovens sobre cinema, oficina para professor sobre cinema, tudo relacionado ao audiovisual para diferentes públicos. E esse mesmo projeto, eu levei ele para mais de 8 cidades. Então, foi uma estratégia também que eu fiz também para conseguir uma aprovação maior desse projeto.
Eu mandei o meu portfólio como pessoa física, mas como eu tinha um projeto que já era um projeto recorrente, eu fiz um portfólio do projeto, né? Eu fiz um portfólio do projeto, mostrando onde que o projeto já tinha passado, que já teve uma repercussão, que atingiu X pessoas, e eu montei lá um portfólio do projeto. E eu criei esse arquivo e coloquei lá nos documentos complementares. Isso me ajudou na aprovação, porque eu consegui comprovar a minha capacidade para o projeto e me ajudou na comprovação de execução do projeto, porque é um documento complementar que me ajudou na aprovação, ele ajuda na avaliação da proposta. O avaliador vai entender, ó, o projeto está bem escrito, ele está bem definido, ele tem pessoas bem definidas, e além disso, ele me mandou aqui um documento aqui que comprova que já passou por um monte de cidade e que o projeto foi bem sucedido. Então, isso é importante e isso é bem avaliado. Aí só algumas observações aí. Mandei o portfólio atualizado. Eu sei que é muito difícil a gente criar o hábito de avaliar, de atualizar o portfólio. Geralmente a gente deixa para a hora ali, nos últimos minutos do segundo tempo, de fechar o edital. Mas mandei o portfólio atualizado, vá guardando essas informações, porque você precisa que o seu portfólio sempre fique atualizado, porque a gente nunca sabe quando vai sair o edital. Então, obviamente, os editais municipais eles têm uma periodicidade já presumida, mas pode ser que mais editais maiores, editais de iniciativas privadas, Caixa, Banco do Brasil, Instituto Vale. Se vocês quiserem esses editais maiores, as inscrições elas surgem no SUS. Então, você tem um prazo muito pouco para você montar a sua proposta. Então, é importante que você mantenha esse portfólio periodicamente organizado para vocês conseguirem dedicar mais tempo no projeto. Ué, saiu o slide. Ah, aqui voltou. Portfólio de artista iniciante. O que eu coloco? Isso aqui me perguntaram numa cidade que eu passei, me perguntou. Lucas, porque eu passei numa cidade que a pessoa ia colocar estudante universitário da equipe. E estudante universitário era artista iniciante porque não tinha tantos materiais para ser colocado no projeto, ser colocado no portfólio. Então, o que pode entrar no portfólio de um artista iniciante? Trabalho acadêmico, autoral, desenho, pintura, digital, tudo que você tiver de trabalho, até trabalho de faculdade, se tiver alguma atividade que comprova que você fez algo, isso é material para você colocar no portfólio. Estudo, esboço de processo criativo, projeto de pesquisa, esses materiais que você desenvolve no meio acadêmico também é importante, também a comprovação de atuação. Curso, workshop, capacitações, isso é super importante. Se você é um artista iniciante e você tem pouca comprovação de experiência prática, entre o teu portfólio de curso, de capacitação, porque isso também mostra para o avaliador que essa pessoa não tem uma capacidade, não tem uma trajetória prática muito grande, mas ela tem uma trajetória de capacitações de curso. Então, eu entendo que aquela pessoa ela tem capacidade para fazer aquela atividade. Então, essas capacitações, cursos e tudo mais, conta muito no portfólio de vocês. A hora que aqui vocês finalizarem, né, a gente vai mandar depois um formuláriozinho. Então, eu vou mandar o formulário e vocês vão receber um certificado desse curso de hoje. Peguem esse certificado, jogam lá no portfólio de vocês, que é importante também. Projeto voluntário, colaboração. Então, eu sou um artista iniciante, eu não tenho muita atividade, eu preciso criar portfólio. Procure outros projetos que já estão em exercício, né? E vá se voluntariando. Eu comecei na cultura me voluntariando, eu comecei num festival de teatro, eu comecei desde a primeira edição, hoje ele já tem 10 anos, e eu comecei como voluntário. Eu cheguei lá, eu falei, o que tem aqui para fazer? Eu quero fazer alguma coisa. E comecei a falar de tudo. Então, projetos voluntários, para quem está iniciando, é importante que você comprove a tua atuação, colaboração nessas atividades. E registro fotográfico, de ensaios, apresentações, tudo que você tiver de comprovação. Além de importante, certificar, pontos importantes aqui de alerta. Certificar que o teu conteúdo esteja datado, tá? Por que estejam datados? Porque você colocou uma foto lá de uma atividade que você fez, um curso que você fez,
uma peça de artesanato que você fez, eu não sei quando que você fez aquela peça, então eu preciso de informações que me ajudam a entender a tua longevidade. Então, coloca datas, né? Data do certificado, data das ações, tudo que você tiver no portfólio, bota data, porque é importante para o avaliador entender a longevidade da tua trajetória. Materiais em inglês, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu tenho alguns certificados em inglês e eu já peguei pessoas também que têm certificados em espanhol e inglês. O avaliador não é obrigado a entender o inglês e espanhol do material que você colocou lá. Então, se você colocou um material em língua estrangeira, sempre coloca uma tradução do lado para ele entender do que se trata aquele material e uma descrição da data, tá? Conteúdos audiovisuais sempre inclui links de acesso, links abertos de acesso, prêmios de reconhecimento sempre serem comprovados meio de certificado, reportagem, documentações, tá? Isso daqui é extremamente importante porque eu já peguei vários casos disso. Foto com celebridade, foto com famoso não é portfólio, pelo amor de Deus, não mandem lá um book de foto com famoso. Eu já peguei um portfólio de avaliação do rapaz lá que ele tirou foto com todo mundo da Globo. Eu não sei o que ele foi fazer na Globo até hoje, porque ele não colocou nenhuma explicação do que ele foi fazer na Globo, mas ele tinha foto com um monte de famoso. Eu entendo que você é uma pessoa influente, que você tem laços e contatos, mas não comprova atuação artística. Então, se você fez alguma atuação em algum projeto que foi algum projeto que envolvia celebridade, eu fiz uma produção de uma peça que a Fernanda Torres estava atuando. Beleza, aí acompanhado de outras formas de comprovação, isso fortalece e me comprova tua atuação artística. Só uma foto com o famoso não é comprovação. Isso aqui que eu tinha falado, né? Se necessário, crie versões segmentadas do seu portfólio, adaptando ao edital e ao projeto específico que você vai concorrer. Sempre que isso que eu tinha comentado mais cedo. Se você trabalha com multi-áreas e você vai escrever um projeto para uma determinada área, personaliza o teu portfólio, prioriza as principais informações para você organizar, compactar o teu arquivo e você conseguir segmentar o olhar do avaliador para aquela área que você está mandando a sua proposta. E aqui, para fechar, a gente tem um modelinho. Vejam se vocês conseguem acessar esse modelo de portfólio. Eu criei um modelinho simplificado de portfólio. Se vocês quiserem fazer edição pelo Canva. Então, acessem esse QR Code. Eu não sei se esse QR Code está funcionando. Se ele não estiver funcionando, mandem lá no grupo um pedido que eu vou liberar esse link para vocês pegarem, utilizarem esse modelinho, se vocês quiserem, tá bom? Isso é só uma sugestão de modelo, tá, gente? Cada um faz o seu portfólio da forma que achar melhor, tá? Como que vocês vão fazer a edição desse portfólio? Vão acessar esse link e você vai ali em explorar e aqui fazer uma cópia. Na hora que você clicar fazer uma cópia, ele vai jogar uma cópia desse arquivo para a sua conta do Canva. Aí lá você vai colocando todas as informações que você precisa. Depois você exporta em PDF, compacta o arquivo, lembrando que tem uma limitação de tamanho do arquivo, e você submete isso, tá? Isso é um modelo simplificado. Aí vocês podem montar o modelo que vocês bem entenderem. Se você quiser também, eu vi muita gente numa outra cidade que participou, que jogou os arquivos numa IA para a IA montar o portfólio, também não há problema, só você certifica que a IA não vai inventar informações, que as informações estão legíveis. Então, se você precisar de ajuda na formatação, que a IA ajude você a criar um portfólio, não há problema nenhum, só certifique que as informações sejam verdadeiras, né? Faça uma revisão ali, porque a IA, na hora que ela não encontra informações, ela inventa informações. Então, isso você precisa garantir que tudo isso e todos os materiais estejam legíveis e as informações estejam verdadeiras. Certo? Ficou alguma dúvida? Eu vou deixar esse QR Code na tela para vocês fazerem a leitura do QR Code. Gente, eu queria ter terminado ali antes das 9, deu certo para a gente terminar antes das 9. Eu dei uma corrida um pouco mais. Abriu o QR Code? Valéria disse que abriu, então ótimo que abriu. Mas se precisarem do link, me mandem lá no grupo que eu compartilho por lá também.
Eu quis abrir esse espaço aqui. Eu sei que amanhã a gente tem um plantão, eu sei que sexta-feira a gente tem um plantão, mas muitas das dúvidas elas surgem quando o conteúdo está fresco. Então, eu sei que eu falei muita coisa aqui hoje. Então, ficou alguma dúvida? Alguém quer conversar? Alguém tem alguma. Tá escrevendo a proposta, tá quebrando a cabeça? Esse é o momento para vocês conversarem aqui sobre isso. Ficou com alguma dúvida da folhinha da atividade que a gente está preenchendo? Falem, quero ouvir vocês. O Cassiane também está aqui no chat. Você tem alguma indicação, Cassiane? Você quer comentar algo, algum ponto importante para o pessoal? Oi, Lucas. Boa noite, gente. Na verdade, acho que eu gostei muito desse conteúdo que você trouxe de portfólio. Ele ficou bem completo, assim. Eu acho que reforçar um pouquinho alguns pontos, assim, enquanto o pessoal, gente, aproveitem aí para as dúvidas, para ver o que vocês, né, desde o começo do conteúdo, o que vocês não entenderam, ou, né, precisa que repita. Em relação a isso do portfólio, uma dúvida que, por exemplo, a gente tem muita gente, porque, por exemplo, hoje em dia a gente tem mais dificuldade com material de imprensa, né? A gente não tem tanta imprensa, por exemplo, antigamente a gente tinha muita coisa de jornal, né? Então, facilmente você tinha as matérias de imprensa de jornal, e hoje em dia a gente tem mais dificuldade. Em Peruíbe, a gente não tem, é muito ruim de mídia, sabe, Lucas? A gente não tem um jornal, assim, a gente tem o Peruíbe, mas que ele não é semanal, né? Não é cotidiano, então dificilmente as pessoas têm, às vezes, uma matéria de imprensa. Então, por exemplo, as dicas que você deu sobre ir atrás da imprensa, conseguir divulgar projeto, eu acho que você até ampliou, assim, né, a perspectiva para o pessoal começar a ter essa visão para os próximos projetos, né? Porque mesmo que a gente não tenha imprensa impressa, a gente tem vários sites, né, da região, da Baixada Santista, né, do litoral, que pode contribuir. E aí, às vezes, nessas matérias, aparece lá a manchete da matéria, né? E lá embaixo, às vezes, aparece o nome da equipe, né? Então, sempre que eu mando release para a imprensa, eu mando também com o nome das pessoas, porque é difícil, às vezes, a gente achar nosso nome na matéria. Né? Nem sempre cita o nome. E eu acho que uma coisa que eu sugiro bastante o pessoal usar, principalmente, assim, quem é artesão, que às vezes a pessoa não tem muito hábito de divulgar, por exemplo, né? Um artesão, às vezes ele não tem muito essa coisa de ter um monte de divulgação, de coisa para portfólio. Então, eu falo que a própria participação em feiras, por exemplo, você vai numa feira, você tirou foto lá na frente do banner da feira, você tirou uma foto da sua barraca, você postou na rede social, quando você posta, o Instagram, ele tem a data, né? Então, tanto o Instagram quanto o Facebook, o YouTube também, né? Teve muita gente que fez vídeos durante a pandemia, produziu coisas, né, videoaulas, coisas durante a pandemia, e o próprio print desse vídeo no YouTube, ele tem a data, né, então eu tenho destacado bastante isso, porque eu sei que nem tudo que a pessoa vai colocar vai ter o nome dela, nem tudo vai ter, de repente, né, a data da melhor forma, mas assim, a gente vai mesclando, né, então você coloca um material que tem lá em destaque seu nome, outro material que não tem o seu nome, mas de repente tem uma foto sua, você no projeto. Aí, por exemplo, eu não tenho como comprovar que eu estava expondo nesse projeto. Então, você pode colocar a divulgação do evento e embaixo colocar uma foto sua nesse evento, né, expondo, por exemplo, no caso de artesãos. Então, é também usar essa forma de, como você falou, sem colocar 1 milhão de coisas, não precisa ter 1 milhão de páginas, mas se preocupar com 2 coisas. Primeiro, tentar comprovar a questão da data, né, porque a gente tem aí um regramento de que precisa comprovar a atuação de pelo menos 1 ano, ou no caso do artesanato e pontos de cultura, pelo menos 2 anos. E a gente tem 2 pontuações bônus, uma pontuação bônus para quem tem mais de 5 anos de atuação no município de Peruíbe, na cultura, e uma pontuação bônus para quem tem mais de 10 anos de atuação na cultura. Então, se você tiver material mais antigo para comprovar isso, você vai conseguir comprovar essa atuação. Se você não tiver, não adianta você sinalizar no formulário e depois não ter no portfólio essa validação. E a comissão vai avaliar isso, né? Ela vai comparar o que você colocou no formulário com o seu portfólio. Mas também o portfólio, gente, ele não é só para comprovar o tempo, ele é para demonstrar a sua experiência. Então, também o que acontece, às vezes, Lucas, o pessoal
vai lá, coloca 2, 3 coisas que comprovam a data, por exemplo, coloca uma coisa de 2 anos atrás, outra de 1 ano atrás e acabou. A pessoa acha que é só comprovar a data, e não é. O portfólio, ele vai demonstrar a sua experiência naquela área que você está se propondo. Então, até mesmo a sua atuação, por exemplo, pessoas, você falou da questão do contrato, né? Gente que tem credenciamento na prefeitura, artistas têm credenciamento na prefeitura, né? O documento do credenciamento é uma comprovação de que você atua. Pessoas que fizeram oficinas, a gente tem muita oficina, muito trabalho de formação em Peruíbe, sabe, Lucas? Então, tem muita gente que já fez oficina do Ponto Miss, participou de conferência de cultura, tem lá certificado de participação, tem documentação. Então, toda essa documentação, gente, ela é uma forma de vocês mostrarem o envolvimento de vocês com a cultura da cidade, né, a atuação. Então, na verdade, eu estou reforçando tudo que o Lucas falou e pedindo muita atenção nessa questão do portfólio, porque nossa maior motivo de indeferimento nos últimos anos foi portfólio que a pessoa mandava ali 2, 3 fotos, não colocava comprovação de data, né, colocava um portfólio muito, por mais que a gente conheça a pessoa, né, então ficar atento a isso, não é a Cassiane ou a Cíndia, né, a secretária, que vai aprovar, é uma comissão, né, de pareceristas. Esses pareceristas não conhecem vocês, eles precisam tanto ter essa comprovação de tempo, quanto também conhecer um pouco da história de vocês através desse material, né? Então, acho que só reforçar um pouco esse geral, Lucas, muito bom o conteúdo que você trouxe de portfólio, vai ficar gravado, depois a gente vai compartilhar, e você arrasou nesse modelo de Canva, né? Porque, o que acontece? Na quinta-feira, a gente vai fazer uma pequena tira-dúvida sobre o Portal da Cultura, e minha ideia nesse dia é reforçar um pouquinho sobre o portfólio também. Mas aí tem coisas que eu nem vou falar lá, porque você já abordou aqui, já está bem completo. Mas uma coisa que o pessoal tem muita dificuldade é com o tamanho do portfólio, né? Porque o pessoal, às vezes, monta no Word, por exemplo, né? Então, a pessoa vai lá e faz um monte de material no Word, coloca um monte de foto, fica pesadíssimo, gente. Fica com 100 megas. Aí, eu sempre dou uma dica, né? Tem umas ferramentas de redução de PDF, o que eu mais uso é o I Love PDF, que dá para reduzir, só que hoje em dia eu tenho sugerido algumas coisas. Uma delas é usar a ferramenta do Canvas, que aí você trazendo um modelo fica muito mais legal, assim, então obrigada por essa partilha, porque o Canvas deixa o arquivo bem levinho, gente. Isso. Não pesa, né? E agora, recentemente, Lucas, eu vi o WhatsApp, ele tem uma ferramenta que quando a pessoa vai tirar foto, ela tem como tem uma opção de anexar documento como PDF. Então, vocês conseguem tirar foto de documento, de certificado, de diploma, pelo próprio WhatsApp, e aquele WhatsApp gera um PDF. Então, vamos supor que você não conseguiu fazer um portfólio assim, com uma capa, com um acabamento, uma identidade visual, que você tem dificuldade de fazer isso. Não tem problema, gente. Vocês podem fazer, né? O mais importante, assim, quanto mais bem organizado ele tá, né? Melhor apresentado ele tá, mais fácil para a comissão avaliar. Mas tem muita gente na cidade, Lucas, a gente tem pessoas mais velhas, a gente tem pessoas que têm menos digital, né? E que às vezes a pessoa pode ficar apavorada porque ela acha que tem que fazer, né, um super portfólio. É de acordo com a possibilidade de cada pessoa. Então, se você fizer, por exemplo, tirar várias fotos dos seus comprovantes, né? Ou print de tela, print de celular, que tem data, que tem ali todo o seu histórico, e você fizer isso juntando esses PDFs, com uma capinha, já é, né, um passo importante. Colocar em ordem, né, o pessoal às vezes manda tudo bagunçado, as ordens de data, então, reforçar também essa questão que você falou da classificação, né, colocar ali, ou separa os mais importantes, ou organiza por data, né, fazer uma organização que não fique tudo bagunçado. Então, acho que é isso, assim, só reforçar bastante coisa do que você falou e dizer disso, né, de que usar essas ferramentas digitais, a inteligência artificial, por exemplo, eu nunca usei, mas sei que tem gente utilizando para fazer essas, nunca usei para isso, né, uso para outras coisas, mais para texto, mas para portfólio eu nunca usei. Mas ficar muito atento, gente, eu já fiz apresentações com inteligência artificial, que ele inventou informações, isso. Né? Então, eu acho que é uma ferramenta que está aí para a gente usar, mas a gente precisa também ter bastante atenção, né, com o material. Então, é isso, Lucas. Obrigada, passar para o pessoal aí. Aproveitem para as dúvidas, gente. Deixa eu só falar algumas coisinhas aqui, responder algumas perguntas. Eu mandei no chat uma lista de presença
Então, respondam aqui a listinha de presença, que está aqui no chat, esse link. Ah, mas eu já escrevi a minha lista lá na aula presencial. Mande aqui também a lista da aula presencial, porque a gente vai fazer o certificado para oficina de portfólio para oficina de projeto. Então, mandem aqui para a gente poder depois enviar para vocês por e-mail esses dois certificados. Deixa eu responder algumas perguntinhas aqui que o pessoal mandou aqui. Precisa colocar todos os dados pessoais no portfólio se eles já estão na inscrição? Não, isso aqui é só um exemplo, viu, Jorge? É só uma demonstração. Não tem necessidade de colocar esses dados, já vão estar na inscrição. Isso aqui é só o que eu coloquei aqui essa capa só com uma demonstração. Você pode mexer nesse modelo aqui. Essas informações pessoais não há necessidade, não. Eu preciso ter, é bom ter a gente sempre pede para colocar o seu nome completo, né? Obviamente, o nome do coletivo, o nome da pessoa. E se você quiser, as redes sociais e canais e sites que você tiver da sua iniciativa ou seu pessoal, tá? Ângela colocou aqui, bem colocada, essa questão da imprensa. Então, essa questão da imprensa é muito importante vocês irem atrás para ampliar os resultados da ação de vocês. Eu sei que imprensa é mais complicado, mas sempre vão, tipo, a tribuna, esses canais, né? Sempre tem ali, principalmente finais de semana, eles têm aquele roda cultural, gira cultural, que eles passam um giro de tudo que está acontecendo de evento de cultura na cidade. Então, tem editores e repórteres ali que estão, às vezes, caçando o que está tendo de iniciativa cultural na cidade. Então, você não tem ninguém para fazer isso, não tem problema. Procura lá na internet, vá lá no site da Tribuna, no site da TV Tribuna, do Jornal Tribuna, sei lá da onde, e vai ter ali algum e-mail ou canal de WhatsApp de sugestão de pauta. No site mesmo vocês vão achar esses canais. E entre em contato. Ah, eu tenho uma ação aqui, ó, eu quero divulgar, como é que faz? Eu quero mandar essa sugestão de pauta. Tentem criar esse relacionamento, porque é importante, tá? E eu falei aqui de imprensa, mas canais também que vocês consigam ampliar a divulgação de vocês. Então, eu vi que o Instagram da secretaria ele é bem movimentado. Então, se você teve alguma ação que a prefeitura já divulgou lá no Instagram da secretaria, isso também é uma comprovação. Tira um print dessa atividade ou está fazendo um projeto, manda lá para a Cassiane que ela amplia a divulgação, isso também no canal da Cultura. Onde vocês conseguirem ampliar a divulgação de vocês é bom e positivo para o portfólio. Alguém ficou com alguma dificuldade, ficou com alguma dúvida? Ficou com alguma dificuldade nesse modelinho que eu mandei para vocês? Ou tá tudo certo? Link da lista, deixa eu colocar o link da lista aqui de novo, pera ainda. Vocês estão conseguindo acessar a lista? Eu não vi se ela tá pública. Pera ainda. Ela tá pública porque tem gente aqui que tá respondendo, então tá tudo certo. Certo. Deixa eu mandar aqui também, porque eu sei que tem gente pelo celular. Eu vou mandar no grupo e vou mandar aqui no chat também é, esse link do Canva. Pera ainda. E aí, para quem tiver com algum problema, com alguma dificuldade, eu já mando esse link. Eu já vou mandar esse link lá no grupo também. Para quem eu vi que algumas pessoas saíram, então você já fica com esse link guardado. Pera ainda. Ó, eu mandei esse link no grupo do Tira Dúvidas, esse modelo do portfólio, e eu vou mandar aqui agora no chat também. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Tudo certo? Podemos encerrar? Vocês que mandam. Tudo certo? Eu vou pedir olha só como os registros são importantes, né? Eu falei de registros são importantes no projeto, né? E essa atividade de hoje ela também é um projeto. Eu vou fazer um relatório da atividade também. Eu vou pedir para quem tiver com câmera ligar a câmera para eu poder tirar um print aqui, sorriso pro print. Para isso depois ir pro meu relatóriozinho, por gentileza. Deixa eu ver para onde que eu olho. Pronto. Ótimo. Peraí, deixa mais um que eu não salvou o print. Peraí ainda. Pronto. Gente,
Muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou estar essa semana nessa reta final de inscrições. O Flávio o Flávio que é da equipe nossa que responde vocês diariamente no grupo, mas eu também a partir dessa reta final eu também estou no grupo adicionado lá também. Então se surgir alguma dúvida eu faço a resposta por lá. Vocês podem me marcar lá no grupo, tá bom? É, a gente precisa aparecer no plantão de dúvidas ou precisa agendar o, o presencial, o plantão presencial é com a secretaria, né, Cassiane? Vocês vão estar fazendo os agendamentos aí. Sexta-feira a gente abriu um plantão extra presencial. Ele Uhum. é principalmente, gente, para quem, por exemplo, a pessoa está com dificuldade de preencher, só dar esse recado, a pessoa está com dificuldade de preencher um anexo, né, colocar lá, enviar seu formulário, preenchimento, achar um link, reduzir um arquivo, ele é principalmente para essas questões mais práticas, né, por isso que a gente vai fazer na sexta. Então, dúvidas sobre o edital, podem colocando lá no próprio WhatsApp ou no online, né, Lucas? Aí o Isso. online não precisa agendar, né, só chegar. Isso, online é só chegar, só entrarem no link. Aí o link sempre vai estar disponível, gente, no dia. Alguns minutinhos antes, a gente vai estar mandando o link. E eu vou fixar, deixa eu fixar aqui também no grupo, a apostila do curso. Quem tiver sem acesso, eu deixei fixado lá no grupo Tira Dúvidas essa apostila, tá? Aí, deixa eu só colocar essa imagem aqui só para fixar novamente, porque a memória nossa do ser humano ela é visual. Então, deixa eu só fixar isso aqui para todos. Aqui, repassando a programação nossa da semana. Cassiano mandou esse convitinho que a gente criou para vocês. E repassando, a gente fez o nosso segundo encontro da oficina hoje. Amanhã, às 7 horas, a gente tem o plantão online, no link que a gente vai mandar. Vai ser desse mesmo formato aqui que eu estou fazendo aqui com vocês. No dia 6, na quinta-feira, tem esse encontro sobre o Portal da Cultura e Portfólio, que vai ser com o pessoal da Secretaria às 18 horas também. O link também vai estar no grupo, né, Cassiane? Desse, né? Isso. Na sexta-feira, das 7 às 8 da noite, a gente tem mais um plantão online e tem o atendimento presencial com o agendamento das 10 às 4 da tarde. Então, se precisar de algum atendimento presencial, corram lá na secretaria para vocês agendarem esse horário. Certo, gente? Fechamos então? Então, finalizamos. Essa atividade vai estar gravada, viu, gente? Eu vou disponibilizar, fechando aqui, eu já disponibilizo para a secretaria e a gente já disponibiliza para vocês no YouTube. Muito obrigado, viu, gente? Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Lucas.